Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomef by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Hoje venho trazer para vocês mais uma aula inédita sobre assuntos da geometria. Em especial, nós vamos falar nessa aula de hoje da soma dos ângulos internos de um triângulo, que é uma expressão bem bonita e relacionada aos ângulos internos de um triângulo. E também nós iremos tratar do teorema do ângulo externo e também de uma operação envolvendo aí o teorema do ângulo externo. Na verdade, uma consequência do teorema do ângulo externo, tá? Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, gostaria de fazer um convite a todos vocês ainda que não são inscritos no canal, para que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações para que você não perca as novidades aqui do canal. Então vamos para a vinheta do nosso programa e logo após daremos início à nossa aula de hoje. Então segue comigo. Estamos de volta aí, com a nossa aula de hoje sobre soma dos ângulos internos de um triângulo e também o teorema do ângulo externo e suas consequências aí, O que eu gostaria de falar para vocês aí, pessoal, já está na imagem aí, Na verdade, vocês já estão visualizando. Nós vamos tratar hoje, de uma expressão muito conhecida, que é essa expressão que está aparecendo à direita de vocês aí, desse primeiro triângulo, Que é essa expressão aqui, que A mais B mais C igual a 180 graus. Ou seja, se você pegar os ângulos internos de um triângulo e somar, sempre resultará em 180 graus. É isso que nós vamos estar vendo nesta aula de hoje. Uma outra consequência também que nós vamos ver, na verdade uma consequência do teorema do ângulo externo, é essa expressão aqui que diz que o ângulo externo é igual à soma dos seus dois ângulos internos não adjacentes, em um triângulo. Então é isso que nós vamos estar estudando hoje, mas primeiramente vamos dar início aí à nossa introdução. Então vamos lá. Na aula de hoje nós estudaremos a soma dos ângulos internos de um triângulo, com seus respectivos exemplos aplicados. Nós vamos falar também do teorema do ângulo externo de um triângulo e do cálculo do ângulo externo. São esses três assuntos que nós vamos estar tratando aí e com seus respectivos exemplos aí aplicados. Então segue comigo. Vamos lá então para a primeira ideia aí que eu quero transmitir para vocês hoje. Olha só. A soma dos ângulos internos de um triângulo, A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, pessoal, na geometria plana, tá? Existem outras aí geometrias, mas na geometria plana, a soma dos ângulos internos sempre resulta ou é igual a 180 graus. Eu não irei fazer para vocês a demonstração disso, tá? Mas a demonstração é muito simples. A gente pode usar aí de forma visual, mostrando aí, ou a gente pode usar aí, na verdade, retas paralelas, A gente traça uma reta paralela aqui, passando, pelo vértice A, uma reta paralela ao lado BC, e a gente consegue fazer usando outros conceitos aí, da matemática. Mas na aula de hoje eu vou ir direto ao assunto que é o que nos importa aqui e vou mostrar como aplicar. O que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo nos vem falar? Vem falar que quando a gente soma, os ângulos lá, que eu chamei de A, B e C, que está aparecendo para vocês aí, quando a gente soma isso, a gente vai ter como resultado 180 graus. É isto, pessoal, que a gente tem que guardar. Ou seja, toda vez que você tiver um triângulo, você pega os ângulos internos desse triângulo, soma. Toda vez vai resultar em 180 graus. Isso é muito bonito. É uma questão assim, muito bonita mesmo na matemática, porque sempre vai ser possível você fazer isso. Pode ser qualquer triângulo. Você pode imaginar na sua casa, pega um exemplo de qualquer triângulo lá, calcula o ângulo dele, por exemplo, com um transferidor, com instrumento, e você vai estar conseguindo visualizar isso aí, que é muito bonito mesmo. Então segue comigo aí para o exercício aplicado, Vamos supor, pessoal, que eu queira determinar a medida de cada ângulo interno do triângulo RST. Eu quero descobrir a medida desse ângulo interno x, desse outro ângulo interno aqui, que é o x mais os 50 graus, e esse outro ângulo aqui, que é 10 graus. Nesse caso, aqui a gente já tem a medida, então não vou precisar nem fazer conta para isso. Mas para esses dois casos, eu tenho que conseguir aí descobrir. Para fazer isso, pessoal, observa só, a gente tem um x e um x mais 50.
Então, eu não sei, né, assim, de imediato qual é esse x. Então, o que eu faço? Eu aplico aí essa ideia aí da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, olha só. Pela expressão da soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente tem o seguinte. Se eu pegar esse ângulo R, eu peguei o R aqui, que é o vértice, ângulo R, somar com o ângulo S e somar com o ângulo T, eu vou ter aí 180 graus. Então, vamos lá. Pegando o ângulo R, a gente tem que o ângulo R tem medida igual a x, né? Vou somar com o ângulo S, que tem medida x mais 50. Então, x mais 50 apareceu para vocês aí. Mais 10 graus, que é equivalente ao ângulo T, tá? T é igual a menos 10 graus. Então, vai aparecer para vocês, né? Quando eu fizer essa soma, eu vou ter aí como resultado 180 graus. Por quê? Por causa da expressão aí que nós acabamos de ver na tela anterior. Então, acompanha comigo. Se eu pegar x mais x, eu vou ter 2x, né? Se eu pegar 50 mais 10, eu vou ter 60. Ou seja, 2x mais 60 é igual a 180. Passando esse 60 para o segundo membro, subtraindo, eu vou ter 180 menos 60, que resulta aí em 120 graus, né? E o 2x eu deixei aqui do lado esquerdo aqui, né? X mais x é 2x, tá? Então, resolvendo essa última equação aqui, 2x igual a 120, o que eu vou ter? Eu vou ter que x é 120 dividido por 2. E 120 dividido por 2, nós sabemos que é x igual a 60 aí, né? Então, nós já encontramos o x, ou seja, agora basta nós voltarmos na nossa figura e substituir. Olha só, concluindo a nossa atividade, o que a gente tem? A gente sabia que o ângulo R mede x. Como eu descobri que x é 60, logo o ângulo R mede 60 graus, né? Calculando agora o ângulo S, eu sabia que ele media x mais 50. Como x é 60, então a gente tem 60 mais 50, que resulta em 110 graus, né? E por fim, de imediato, o ângulo T mede 10 graus. Então, o que a gente tem? A gente tem que o ângulo R mede 60, o ângulo S mede 110 e o ângulo T mede 10 graus, conforme foi pedido na nossa questão aqui, né? Determinar o ângulo interno de cada, né? A medida de cada ângulo interno do triângulo RST. Agora, observe aqui, pessoal, só para a gente aí testar se de fato deu 180. Olha só, como esse ângulo é 60, este é 110 e este é 10, vamos somar. Ó, 60 com 110 dá 170. 170 mais 10 é igual a 180. De fato, aqui ó, está provado aqui, né? Na verdade, usando, né, a ideia, nós usamos, na verdade, a ideia para provar isso, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que, de fato, quando a gente soma os ângulos internos do triângulo, sempre resulta em 180 graus aí, como nós vimos, tá? Próximo assunto agora. Nós vamos falar agora, pessoal, do teorema do ângulo externo. Só que para a gente falar do teorema do ângulo externo, é necessário, primeiramente, a gente saber o que é um ângulo externo. Às vezes os alunos falam assim, um ângulo externo é um ângulo que está de fora do triângulo. Não, de fato, pessoal, é um ângulo que está de fora do triângulo, mas isso não é o suficiente. Por quê? Porque existem diversas formas de eu escrever um ângulo do lado de fora de um triângulo e mesmo assim não ser um ângulo externo. Então, atente que a definição do ângulo externo ela tem uma característica e para você fazer a conta você tem que entender essa característica. Então, segue comigo o que é um ângulo externo. Olha só, nós denominamos por ângulo externo de um triângulo o ângulo formado pelo prolongamento de um de seus lados e o outro lado adjacente a esse. Então, olha o que a gente vai fazer. Eu vou escolher um lado. Por exemplo, eu vou escolher o lado AC. O que eu vou fazer? Eu vou prolongar este lado, né? Quando eu prolongo este lado, aí o que acontece? Qual que é o lado adjacente a esse lado prolongado? O lado adjacente a esse lado prolongado é esse lado aqui, ó, que é o lado AB. Quando eu pego o prolongamento e o lado adjacente a esse prolongamento, é formado aqui um ângulo. E este ângulo que é formado, que eu chamei de ângulo E aí, é o que a gente chama de ângulo externo. Então, o que é um ângulo externo? Prolongo um lado e vejo o ângulo formado entre o outro lado, né, que é o adjacente, e o prolongamento que eu fiz aí, que é o ângulo externo, tá? Então, é isto que é um ângulo externo. Agora, observe o seguinte, nós vamos estudar agora o teorema do ângulo externo. O que o teorema do ângulo externo vem dizer?
O teorema ele é muito bonito, que ele diz o seguinte, que este ângulo externo ele é sempre maior que qualquer um dos ângulos internos não adjacentes. O que é não adjacente? Que não está perto, né? Este ângulo está perto, então eu não vou contar esse. O teorema do ângulo externo fala que este ângulo é sempre maior do que os outros dois que não estão perto, que são internos. Ou seja, pensando aí no ângulo B de amarelo e no ângulo C de azul, o teorema do ângulo externo vem falar que este ângulo de laranja ele é maior do que o ângulo B e também este ângulo laranja é maior do que o ângulo C. Então a gente pode escrever assim, que ângulo é maior do que o ângulo B e o ângulo E também é maior do que o ângulo C. É isso daqui, pessoal, que é o teorema do ângulo externo, tá? Agora, uma consequência muito bonita do teorema do ângulo externo, que a gente vai usar para fazer conta, né, fazer cálculo, é esta consequência que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só. Uma das consequências do teorema do ângulo externo, lembra lá, o teorema do ângulo externo diz que o ângulo externo é maior do que este e maior do que esse. Só que a consequência mais bonita, na verdade, é o seguinte, é que o ângulo externo, ele é igual à soma dos outros dois internos não adjacentes. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, se você pegar o ângulo E, ele vai ter a mesma medida do que a soma do ângulo B com C. Isso é maravilhoso, isso é bonito demais, gente. Como que eu faço para demonstrar isso? Existem diversas maneiras, tá? Eu poderia pegar, por exemplo, esse ângulo aqui, recortar e colar ele aqui em cima, aqui, ó. Colocar ele aqui, né? De forma que esse lado fique em cima desse lado e colocar esse lado aqui nesse sentido aqui, mais ou menos, né? Então, se eu pegar esse ângulo verde e colocar em cima aqui desse ângulo vermelho e colocar esse ângulo amarelo do lado do ângulo verde, vai formar esse ângulo externo aqui, tá? Existem diversas formas de demonstrar. Eu prefiro demonstrar o teorema do ângulo externo usando a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Se você usar a soma dos ângulos internos de um triângulo, você vai conseguir chegar também na solução. Por quê? Esse ângulo interno aqui, ó, ele é suplementado a esse ângulo externo. Então a gente pode usar esse raciocínio para calcular aí, no caso, né, essa expressão aqui usando o teorema do ângulo interno mais a ideia de ângulo aí suplementar. Então, continuando aí agora com o exemplo, né? Na seguinte figura, determine a medida do ângulo externo destacado em vermelho, né? Eu quero descobrir qual que é o valor desse ângulo externo aqui, né? Para calcular esse ângulo externo, eu vou usar a ideia que eu acabei de falar para vocês aí, né? Que o ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes, que é aquela consequência do teorema do ângulo externo, né? Então, olha só, eu escrevi que 3x vai ser, então, o 50 somado com x. Passando esse x para o primeiro membro, o que eu tenho? Eu tenho 3x menos x é igual a 50, o que resulta que 3x menos 1x é 2x, que é igual a 50. Resolvendo, passando esse 2 dividindo, né? Então eu tenho que x é 50 dividido por 2, ou seja, x é igual a 25 graus. Praticamente, pessoal, é isto. Não tem mais nada aqui a se tratar além disto, tá? É muito simples mesmo. A aula de hoje foi bem tranquila, né? Então, gostaria de agradecer a todos vocês aí que ficaram comigo até agora e fazer novamente o convite. Se você ainda não é inscrito, que se inscreva, né? Compartilhe também o link aí, se você, né, gostar, se tem os seus colegas, compartilhe o link, deixe o seu like e acione as notificações. Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários logo abaixo do vídeo que eu tenho aí todo o prazer de respondê-los. Então, o canal Etnomef by Diego Cortes deseja a vocês bons estudos e até a próxima aula.